Pontualmente no meu Brasil varonil, 11 horas. E é claro que este programa hoje vai falar das barras de ouro, dos diamantes, da fortuna da quadrilha de Sérgio Cabral. Mas antes de cumprimentar o homem do boné, Luiz Felipe Melo, sempre à minha esquerda, e cumprimentar à minha direita a garbosa princesa de Niterói, Luciana Mesquita, eu gostaria que os senhores olhassem com muita atenção a página 3 do jornal O Globo de hoje. Na tela, Mister França, aí está o que diz o jornal O Globo: mina de ouro. Cabral teria embolsado 80 milhões de dólares. Não. Lamento informar as excelências do Globo que os senhores estão errados. Lembra quando saiu a primeira versão da Operação Calicut? E eu disse que aqueles 200 e tantos milhões de reais era mixaria perto do que o Cabral tem? Anotem aí. A quadrilha de Sérgio Cabral, ele, mas os empresários no entorno dele, roubaram 1 bilhão de dólares por ano. Foram 8 anos. Então nós estamos falando de 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares. 8 bilhões de dólares, senhores, dá 24... Não, que 24? 200... Não, que 200? 8 bilhões dá 24 bilhões de reais. Fizeram as contas aí? Isso é o que meteu a mão o senhor Sérgio Cabral, alguns dos que estão em Bangu, outros que em breve irão para lá, e os seus empresários, amigos, sócios da curriola que tomou conta do Rio de Janeiro. Um deles, pego já com a boca na botija, bota a capa do jornal Extra, que diz que Chilindró também é com X. Não era ele que tinha mania de botar X em tudo? X. Olha aí, Chilindró é com X, né, Ike? É com X. É BX, LX, não sei o que mais X, X pra lá, X pra cá. Que situação, que vergonha. Mas garotinho, você tá falando uma coisa exagerada. 24 bilhões, se não for mais. Se não for mais. Não é dinheiro demais não, garotinho, não. Anote aí. O dinheiro das comissões das empreiteiras. Some o dinheiro de comissão da Delta, da Carioca Engenharia, da Andrade Gutierrez, da Odebrecht e outras menos poupudas. Aliás, tem uma aí agora que está a todo vapor, a União Norte. A União Norte. Atenção, senhores investigadores, olho na União Norte, cujo proprietário é um homem que adora milagres. Não é à toa que a sua origem é o conhaque de Alcatrão de São João da Barra. Milagre. Cuja propaganda é o conhaque do milagre. Família honestíssima,
Mas sempre há aqueles que saem, né? Construíram a vida fazendo conhaque, depois vodka Kovac, depois praianinha, e aí conheceram o pisciano e perderam o juízo. Aí começaram a produzir coisa que não devia. Então, juntando o dinheiro das empreiteiras, juntando o dinheiro das comissões de precatórios, bilionários, juntando as comissões dos incentivos fiscais, mais o dinheiro das OS, mais o dinheiro das desapropriações, mais as compras superfaturadas de remédios na saúde, de equipamentos. Olha, é como disse ontem o delegado, é um oceano. Senhoras e senhores, daria para pagar um ano, 12 meses mais o 13º de todos os funcionários do Estado. A folha do Estado dá por ano em torno de 33 bi. Nós estamos falando em 24 bi. 24 bilhões. Mas, garotinho, não é possível. É possível sim, vocês vão ver. Mas tem que botar todo mundo, né? Tem que botar o Arthur César Soares Filho, esse aí, esse careca aí, ó, que deitou e rolou na mutreta no grupo Facility, depois trocou de nome e botou PROL. Tem que botar ele. Tem que botar o senhor Jorge Picciani, que ficou trilhardário, criando vacas, inventando embriões de R$1 milhão, Milagre. comprando fazendas, montando empresas de tudo quanto é setor, do parafuso ao foguete. Tudo o homem é bom. Engraçado é que enquanto ele ficou rico, o Estado ficou pobre. Enquanto ele prosperou, o Estado quebrou. 24 bilhões. Depois os senhores vão chegar aos números que eu estou chegando. Porque aí envolve também, sabe o quê? As propinas que foram repassadas durante aquela farra de dinheiro que veio para a Copa do Mundo. Estão lembradas das obras do governo federal? PAC não sei de quê, PAC do Alemão, PAC da Providência, PAC da Rocinha. Era PAC-nhaque. O dinheiro vinha e eles metiam a mão, metiam a boca. Então, senhoras e senhores, meus amigos, eu fico aqui, eu e provavelmente todos os cidadãos desse estado, eu mais, porque eu venho denunciando há 10 anos. Para algumas pessoas isso pode ser surpresa. Mas, garotinho, tu está falando isso há 10 anos mesmo? Vocês querem ver uma coisa? Bota aí um discurso que eu fiz quando eu era deputado, bem lá atrás, no iniciozinho do meu mandato, que foi em 2010 que eu fui eleito. Isso aí foi dito em 2011. Põe na tela aí, ô Francinha. Assuntos. O outro assunto tem sido a corrupção do governo estadual. Na semana passada, senhor presidente, eu li aqui um relatório de corrupção do senhor Sérgio Cabral. E ainda fiz mais. Disse, estarei aqui na terça-feira esperando que um deputado da base do governador Sérgio Cabral no Rio de Janeiro venha me desmentir. Não apareceu ninguém. Corrupção na área da saúde, compra de remédio com nota em paraíso fiscal.
tudo documentado. O secretário de saúde, o senhor Sérgio Cotes, comprou uma cobertura duplex na Borges de Medeiros, área nobre de frente para a Lagoa, deputado Miro Teixeira, em dinheiro vivo. Eu já volto aqui. E eu trouxe aqui a escritura e mostrei a escritura. Aí esta semana eu tomo conhecimento de que o governo do estado em 3 anos pagou a empresa Júlio Simões por aluguel de viaturas sem combustível e sem motorista. Em 3 anos, deputado Washington Reis, 200 milhões de reais. Daria para comprar 5.714 carros 0 quilômetro. Eu pergunto, onde está a nossa ABI, Associação Brasileira de Imprensa, cujos bons jornalistas não se levantam? Onde estão os nossos grandes promotores, que não levantam a sua voz? Onde estão os nossos gloriosos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e da União, já que boa parte desse dinheiro desviado do SUS é atribuição do governo federal? Onde estão? Eu quero dizer, deputado Inocêncio Oliveira, que a corrupção no governo do Estado chegou a tal nível que, se comparado, o governo de Arruda com Sérgio Cabral é brincadeira de criança. Tamanho o que está sendo verificado no estado do Rio de Janeiro. Só para lembrar, naquele dia eu disse aqui, aluguel superfaturado de ar-condicionado na escola. Da mesma firma, aqui do Mensalão de Brasília, Investplan, cujo sócio na criação de cavalos é o mesmo dono e sociedade com o seu Jorge Pisciani. Eu dei os nomes. Então, eu continuo aqui por mais 15 minutos, esperando que algum deputado da bancada de apoio ao governador Sérgio Cabral nessa casa venha contestar os documentos que eu apresentei sobre a corrupção do governo dele no discurso que fiz semana passada. Espero, porque eu não sou covarde. Eu dei a oportunidade e avisei que estaria aqui nesta terça-feira. Muito obrigado, senhor presidente. Para amanhã não aparecer ninguém dizendo, tá falando agora. Não. 10 anos. Ontem eu coloquei aqui no programa uma matéria do meu blog denunciando o esquema de propaganda do governo do estado, publicado há 10 anos no blog do Garotinho, onde apontava o seu Maurício Cabral como responsável pelo esquema de propaganda envolvendo a FSB e a Prole, 2 empresas de publicidade que também serviram de lavanderia para o dinheiro sujo roubado do povo do estado do Rio de Janeiro. Eu às vezes me pergunto, não é quem está preso, é quem ainda não está preso. Por que até agora não botaram no Chilindró o seu Chiquinho Brandão? Por quê? Por que ainda não botaram no Chilindró o senhor Paulo Melo e o senhor Pisciani, visivelmente milionários? Bilionários. Por que ainda não botaram no Chilindró, como fizeram agora o Ike Batista, o senhor Arthur César Soares Filho? Por quê? Porque ainda não botaram para depor o senhor Pezão, que foi secretário de obras, que indicou o Hudson Braga, que durante 8 anos foi o vice-governador e depois o candidato escolhido, como disse Sérgio Cabral, para continuar a sua obra. Qual obra? Qual obra? Sinceramente, eu fico pensando
Como neste momento o governo federal tem a coragem de assinar um acordo com o Pezão. Se querem o bem do estado do Rio de Janeiro, se querem salvar os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro desse massacre, dessa vergonha, desta humilhação, o governo federal podia muito bem pegar 3 funcionários técnicos de carreira, aprovar os seus nomes no Senado e na Câmara e colocar aqui um na Secretaria de Fazenda, um na Segurança Pública e outro na Secretaria de Administração. Um para cuidar de gestão, outro para cuidar de dinheiro, outro para cuidar de segurança. E repassar esses recursos do Estado para as mãos que não vão desviá-lo. Porque passar para o mesmo lugar onde esse dinheiro já virou vaca, já virou casa, virou lancha, virou joia, virou diamante, virou barra de ouro, francamente, é inadmissível. Não dá para acreditar que agora vai ser diferente. E ainda mais, senhoras e senhores, meus amigos, a proposta do governo federal é indecente. Indecente, sabe por quê? Ela propõe um desconto da Previdência Social de 22%. Aí o sujeito que já tem 25% ou 27% de desconto de imposto de renda, 27% de imposto de renda, mais 22% de previdência, é 49%. Acabou o salário dele. Ou seja, o salário dele vai ser cortado pela metade. Isso é uma vergonha. Botar a alíquota de 22%. Ou seja, quem vai pagar a roubalheira do Cabral, do Pezão e desse pessoal do PMDB é o funcionário? Não pode ser. Bom, além disso, a proposta ontem apresentada pelo senhor Henrique Meirelles é aumentar os impostos, ou seja, você vai pagar pelo roubo que o Pezão fez. Ele vai aumentar o imposto da luz, vai aumentar o imposto das mercadorias, você vai pagar mais caro. O povo é só um detalhe. Não, Mr. França. Tem outro detalhe. Agora querem vender o último patrimônio do Estado que resta, a SEDAI, água. Querem fazer com que a água do Rio de Janeiro seja federalizada para garantir novos empréstimos. E aí o que é pior, o 56 bilhões que o Estado deve à União vão ser postergados por 3 anos. O Estado não vai pagar mais dívida. Rouba, deixa o pessoal sem salário e não paga. Isso é quase como um prêmio para a corrupção. É como dizer: olha, Cabral, olha, Pezão, esse é o troféu que eu estou te dando por tudo que vocês roubaram. O mínimo de decência recomendaria o seguinte: Pezão, pede para sair. Pisciani, pede para sair. Saiam e nós daremos jeito no Estado. Aí o governo federal vem aqui e aporta o dinheiro que tem que aportar. Fazer isso, para acontecer isso que vocês vão ver agora. Ontem, até a TV Globo, que durante um longo período festejou o Sérgio Cabral como grande administrador, o homem das OPPs, o homem da Copa do Mundo, o homem que deu jeito nas finanças do Estado, era um administrador modelo, era o choque de gestão
choque de gestão. Francamente, choque de gestão. Foi choque de gestão ou de corrupção? Bota na tela. Bota aí a reportagem do Plim Plim aí. Bota aí que eles mesmo vão mostrar o que eles acreditavam. Ontem à noite eu fiquei vendo o jornal da Globo News e o Merval Pereira com uma cara. O Merval Pereira celebrava o Sérgio Cabral como o novo paradigma. Era uma decepção. Ele dizia assim: rapaz, 100 milhões, o cara é arrojado. Arrojado não, ele é bandido. Bandido. Bota aí, Francinha. Você viu na reportagem aí do Ari Peixoto que a ex-mulher e o irmão do ex-governador Sérgio Cabral foram levados para prestar esclarecimentos. E olha, agora há pouco os procuradores também falaram sobre eles durante a entrevista coletiva. O Maurício Cabral, que é irmão do Sérgio Cabral, e a Suzana Cabral, já desde a Calicut, ainda mais agora com essa nova fase, foram identificados diversos indícios de que eles seriam destinatários do dinheiro em espécie. O motivo da condução coercitiva deles seria de que eles pudessem esclarecer o motivo pelo qual eles constam na contabilidade do Luiz Carlos Bezerra e também dos colaboradores. Quanto à busca na casa do senhor Maurício Cabral, a gente encontrou lá mais de 30 mil reais em espécie, em reais, salvo engano, alguns milhares de dólares e mais de 1.000 euros também, tudo em espécie, o que comprova as nossas suspeitas iniciais de que ele receberia dinheiro em espécie dos operadores do esquema. E olha, os procuradores do Ministério Público Federal dizem que pela primeira vez comprovaram que o grupo de Sérgio Cabral enviou dinheiro de propina para o exterior. Eles encontraram rastros desse dinheiro em bancos em pelo menos 7 países. A gente vai ver aqui no nosso mapa exatamente esses países. Pelo menos 7 países com rastros desse dinheiro que foi mandado para o exterior. Estados Unidos, Bahamas, temos aqui o Panamá, Luxemburgo, Andorra e também a Suíça, são muitos deles conhecidos como paraísos fiscais. E a quantia encontrada nessas contas no exterior pode ultrapassar a cifra de 340 milhões de reais. Além da movimentação financeira da quadrilha, liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral, a denúncia do Ministério Público Federal e a decisão do juiz Marcelo Bretas, que culminaram na operação de hoje, mostram também as relações entre Cabral e o empresário Eike Batista. Na decisão, o juiz Marcelo Bretas, a partir da investigação do Ministério Público Federal, diz que desde a Operação Calicut, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral em novembro do ano passado, foram obtidas provas que comprovariam as suspeitas anteriores de prática de corrupção e lavagem de dinheiro, além da participação de pessoas já conhecidas e também de outras desconhecidas até agora. Com a delação premiada de envolvidos, ficou provada a existência de um cartel entre empreiteiras e importantes obras executadas pelo governo, com pagamento de propina a funcionários públicos em obras, inclusive financiadas com recursos federais, como as do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Assim como na Calicut, na decisão da operação de hoje, o Ministério Público Federal ressalta que o esquema de corrupção montado no Rio, o líder seria o ex-governador Sérgio Cabral. Depois da Calicut, foram homologadas colaborações premiadas de Renato Rasson Chebar e Marcelo Rasson Chebar, irmãos e operadores do mercado financeiro. Eles se apresentaram espontaneamente à força-tarefa da Lava Jato no Rio. Os dois, em depoimento, relataram que, por determinação de Sérgio Cabral, mandavam dinheiro para o exterior e que mantêm até hoje contas nos nomes deles com grandes quantias. Segundo o juiz Marcelo Bretas, as cifras são sem dúvida astronômicas. De acordo com os colaboradores, o valor enviado ao exterior supera 100 milhões de dólares, 340 milhões de reais. Renato disse que conheceu Sérgio Cabral pela companheira do pai dele, Eva Bart, que era secretária do ex-governador. Diz que Cabral começou a comprar com ele pequenas quantidades de dólar para viagens ao exterior e que isso aconteceu no fim dos anos 90. Disse ainda que o então deputado estadual o procurou assustado com um escândalo de corrupção em 2002. Cabral disse que não estava participando do esquema, mas que estava preocupado com uma conta que possuía em um banco de Nova York.
Renato Shebar disse ainda que Cabral perguntou se ele poderia receber os valores que estavam numa conta chamada Eficiência. Shebar concordou e os valores desta conta foram transferidos para 2 outras contas no nome de Renato, chamadas Silverfleet e Alpine Gray. A primeira transferência foi no valor de $2 milhões. A partir daí, todos os valores ficariam no nome de Renato. O delator diz ainda que se encontrava de 3 a 4 vezes por ano com Sérgio Cabral e que contas em vários bancos começaram a ser abertas e que eram várias em diferentes bancos, tudo para não levantar suspeitas. Inicialmente, Renato Shebar disse que os próprios bancos no exterior abriam essas contas, mas que depois de um tempo, por regras internas, pararam de fazer. E que a partir daí, 2 escritórios de contabilidade do Panamá, de nome Mossack Fonseca e Citco, abriam empresas falsas e as contas para transferir o dinheiro desviado. O delator relata ainda que os valores eram entregues em espécie e em reais por um homem chamado Sérgio Castro de Oliveira, conhecido como Serjão, e que também teve a prisão decretada hoje. Mas que a partir de 2007, Serjão teria sido nomeado para algum cargo público e que Carlos Miranda, operador de Sérgio Cabral e preso no ano passado, passou a entregar o dinheiro. Marcelo Shebar, irmão de Renato e também delator, disse que os valores transferidos aumentaram a partir de 2007, já com Cabral como governador do Rio. Os irmãos Shebar disseram aos procuradores do Ministério Público Federal que pararam de prestar esses serviços em junho de 2015. Eles também disseram que movimentaram dinheiro para Carlos Miranda e Wilson Carlos, ex-secretário de governo e braço direito do ex-governador, e que também está preso desde novembro. Segundo o MPF, a movimentação não se deu apenas no Banco de Nova York, pois contas foram abertas em bancos de paraísos fiscais, como em Genebra, na Suíça, em Luxemburgo, nas Bahamas e em Andorra. A delação diz ainda que, como forma de recompensar Wilson Carlos e Carlos Miranda pela cobrança e arrecadação de propina, Sérgio Cabral distribuía bônus a eles no fim do ano. Os irmãos Shebar dizem ter atualmente sob sua custódia $80 milhões que pertencem a Cabral, $7 milhões de Miranda e mais $15 milhões de Wilson Carlos. Por esse motivo, o juiz Marcelo Bretas decretou mais uma vez a prisão preventiva de Sérgio Cabral, Carlos Miranda e Wilson Carlos, agora na Operação Eficiência, nome relacionado à primeira conta de Cabral que passou para o nome de Renato Shebar. Em relação ao empresário Eike Batista, o juiz Marcelo Bretas lembra, a partir da denúncia do Ministério Público Federal, que Eike compareceu ao MPF logo depois da Operação Calicut para esclarecer o pagamento de R$1 milhão à empresa de advocacia de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. Ele explicou que contratou a Caixa Econômica Federal para montar um fundo de investimento de R$500 milhões e que neste valor não estavam inclusos os custos com advogados. Segundo o empresário, a própria Caixa Econômica teria escolhido o escritório de Adriana. Eike ressaltou em depoimento à época que não pagou propina a Cabral, nem em decorrência dos investimentos feitos por ele no estado do Rio. Segundo o juiz Marcelo Bretas, aparentemente Eike Batista mentiu no depoimento, já que a Caixa Econômica informou que não indicou o escritório de Adriana Anselmo para o fundo de Eike, nem para qualquer outra operação, e que os depoimentos dos operadores Renato e Marcelo Shebar contrariam as afirmações de Eike. Eles disseram ao MPF que em 2010 foram procurados por Carlos Miranda e Wilson Carlos para viabilizar o pagamento de cerca de $16 milhões que Eike Batista devia a Sérgio Cabral. Renato Shebar diz que foi ao escritório de Eike no Flamengo e foram recebidos por Flávio Godinho, um dos presos na operação de hoje, e que Godinho faria a engenharia necessária para viabilizar o pagamento. Ele, então, sugeriu a abertura de um contrato de fachada entre a Arcádia Associados S.A., empresa de Renato e Marcelo Shebar, e a empresa Centennial Asset Mining Fund, de propriedade de Eike Batista. Este contrato falso tinha como base a suposta compra de uma mina de ouro do Grupo X de Eike Batista, e que o pagamento viria de uma conta chamada Golden Rock Foundation, em um banco chamado Tag Bank, com sede no Panamá. Os delatores disseram que houve um problema na transferência do dinheiro, feita entre a conta de Eike no Banco Panamenho e a conta da Arcádia, em Banco do Uruguai.
Com o impasse, Sérgio Cabral teria orientado que a Ike comprasse ações na Bolsa de Valores em Nova York. As ações, segundo os delatores, foram transferidas da conta de Ike para a conta da Arcádia, no Banco Uruguaio. Na denúncia, o Ministério Público Federal afirma que o pagamento de cerca desses 16 milhões de dólares de Ike Batista a Cabral foi para que o ex-governador tivesse boa vontade nos negócios de Ike e de suas empresas no Rio. O juiz justifica o pedido de prisão preventiva de Ike e de seu auxiliar Flávio Godinho a partir da apreensão de extratos bancários, citando Renato Chebar, a Arcádia, possivelmente para encobrir a ilegalidade dos contratos falsos entre as empresas de Renato e de Ike, praticando ato de obstrução da investigação criminal. Marcelo Bretas termina o pedido de prisão preventiva de Ike e de seu auxiliar Flávio Godinho, afirmando que pelas constatações da denúncia e pela representatividade de Ike no cenário empresarial do Brasil, o empresário ocupa papel de grande relevo na organização criminosa e que está envolvido em crimes de grande volume monetário. Olha, isto aí, conforme eu disse, e os senhores com o tempo poderão comprovar, é só a pontinha do iceberg. O grupo inteiro, somado o dinheiro desviado, o Cabral, o Pisciani, o Ike Batista, por Arthur César, por Wilson Carlos, por Braguinha, enfim, essa turma toda que está aí, dos contratos com a Júlio Simões, com a Facility, com o grupo isso, com o grupo aquilo, dá $1 bilhão por ano, 8 anos, dá 8 bilhões de dólares, dá 24 bilhões de reais. 24 bilhões de reais. Tem que trazer esse dinheiro de volta. Sabe quanto representa isso? O governo federal diz que a injeção que ele vai dar no Estado é de 50 bilhões. A metade do que o governo federal diz que vai dar é o que essa turma roubou. Se gritar, pega ladrão. É por isso que em sua sentença, eu vou dar o bom dia ao Luiz Felipe Melo, pedindo para ele comentar a sentença do juiz Marcelo Bretas. Bom dia, Felipe. O que disse o juiz Marcelo Bretas na sua sentença? Bom dia. Bom dia, garotinho. Na verdade, na decretação da operação de ontem, o juiz Marcelo Bretas, ele diz, por outras palavras, mas exatamente o que você vem dizendo e escrevendo no blog há vários anos. Diz o juiz, entre aspas, com a corrosão dos orçamentos públicos, depreciados pelo custo corrupção, toda a sociedade vem a ser chamada a cobrir seguidos rombos orçamentários. Aliás, essa a razão que levou o governador do estado do Rio de Janeiro a decretar recentemente o estado de calamidade pública devido à crise financeira. Palavras do juiz Marcelo Bretas. Entendeu? Tá claro, Felipe, que, olha, a dívida do Estado vai deixar de pagar é 9 bilhões. Nós estamos falando de um desvio de 8 bilhões em 8 anos, 8 bilhões de dólares, que dá 24 bilhões de reais. É isso que esse pessoal roubou. A dívida que o Estado tem hoje é o montante roubado neste oceano de corrupção do governo Sérgio Cabral. Bom dia, Luciana Mesquita. Bom dia, você estava garotinho. destacando aqui. Pois é, garotinho, muitos comentários aqui sobre essa atual situação do Estado. Agora uma notícia importante aqui que está no blog do Anselmo Góes. A maior doação individual a Lula em 2002 foi de Luma de Oliveira. Luma de Oliveira. Isso, então... A maior doação individual pro Lula. Exatamente. O Lula recebendo da Luma. Isso. A maior doação foi mesmo por Luma de Oliveira, então do Mulher Qual foi o valor? Tem aí? 27 mil reais. Individual, um pouquinho. É individual, mas Luma de Oliveira, garotinho? Mas com o marido que ela tem, né?
Tinha, né? Então. E aí ela até foi convidada para a posse do Lula, mas a modelo declinou o convite, disse que só ia se o convite fosse estendido ao Ike, garotinho. Aí ela aí, ó. Com a coleira do Ike. Isso. Luma de Oliveira. Agora, garotinho, desses números todos que você vem colocando, é impressionante. A gente só fazer uma comparação que em 2009 o Brasil ficou chocado quando teve aquela operação Caixa de Pandora, quando descobriram o mensalão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Você lembra o discurso que eu fiz em Brasília, que o Arruda Pedro Cabral é dente de leite? Exatamente. Ora, o mensalão do José Roberto Arruda, ele simplesmente desviou, segundo foi apurado, aliás, o Arruda e o Cabral eram muito amigos, os dois, de 110 milhões de reais. 110 milhões de reais foi o mensalão do Distrito Federal. Isso comparado com o que já veio à tona no governo Cabral, não é nada, como você disse, era fichinha. Ô Felipe, e lembrar quantas vezes... Olha aí, o Arruda e o Sérgio Cabral. Quantas vezes eu no meu blog escrevi matérias, dei para jornalistas. Hoje a comentarista de política da Globo, uma das mulheres mais conceituadas, que foi aquela que denunciou o mensalão, Renata Lopretti, esteve comigo aqui no escritório onde nós estamos fazendo esse programa. Não sei se você se lembra, sentou, almoçou comigo, a Renata Lopretti, e eu disse tudo, expliquei tudo. Ela disse: garotinho, rodei tudo. Na época ela não trabalhava na Globo, ela trabalhava na Folha de São Paulo, mas ninguém abre. A coisa é fechada. É como se eu chegasse na porta, como eu cheguei com um determinado empresário, e o cara me disse: eu trabalho com o setor público, se eu confirmar o que você está dizendo, nunca mais eu trabalho para ninguém. Você já via também uma certa cumplicidade dos empresários. Tem gente aqui do Rio, grande, que precisa ser investigado também, que costumava passear com o Cabral e andar de bicicleta com ele em Paris. Gente grande, importante. Não sabia? Vai dar uma de Lula agora? Vai dizer: eu não sabia. Cansei de falar. Jornalista, então, era fila, conversava com um. Lá em Brasília eu sentava no cafezinho, falava. Essa menina da Globo, Cristiana Lobo, ainda zombava. Garotinho, falando bobagem. Cabral, um gentleman. É, sim. Mas ladrão. Tem nada a ver gentleman com ladrão. Ladrão de casaca. Gentleman é um ladrão de casaca. Né? 11h39. Tá aqui na linha o João Luiz Pereira Rodrigues, presidente do sindicato do Degase, e integrante do MUSP, Movimento Unificado dos Servidores Públicos do Estado. Bom dia, João Luiz. Bom dia, garotinho. Bom dia a todos os ouvintes. Ô João, a minha pergunta é: esse pacote que assinaram lá em Brasília vai penalizar os servidores, porque vocês vão ficar impedidos de ter aumento, e ainda vão ter uma alíquota previdenciária aumentada para 22%, 11 mais 3 mais 8. Então vai para 22%. Tem que vender a SEDAI. Vocês, como é que vão se comportar diante deste pacote que está sendo apresentado para ser gerido por quem roubou o Estado? Exatamente. Isso aí, nós do Movimento dos Servidores Públicos Unificado, né, o MUSP, nós entendemos isso como uma grande chantagem do governo federal aos servidores públicos, que nada tem a ver com a conta da corrupção, né, e má gerência do governo do Estado do Rio de Janeiro ao longo de anos, como estamos vendo aí os escândalos aí na TV. E agora eles querem mais uma vez, a exemplo do ano passado, quando o Pezão tentou, através do pacote de maldade, tirar nossos triênios, congelar salários.
aumentar a contribuição previdenciária, ele volta agora com um pacote repaginado e turbinado através de um acordo com o Temer, chancelado pelo STF. Então, nós não vamos aceitar isso. Na verdade, isso é mais uma vez punir a população e o servidor. Alô, João? Acho que a ligação... Né? De 11% para 22%, sem sequer ter passado uma discussão que o MUSP exigiu no ano passado ao presidente Pisciani, que seria uma CPI para discutir a reforma da Previdência essa que até o ano de 2012 era superavitária, né? Então, por que agora ela existe esse rombo, né? Nós vemos escândalos aí nos Estados Unidos com a Rio Oil Trust, onde foram investidos dinheiro da Previdência, dinheiro dos servidores, e houve prejuízo de mais de 3 bilhões por conta de um investimento inadequado que o governo não poderia ter feito. E agora... Ô João, a minha pergunta é a seguinte: o povo vai sofrer com aumento de impostos. Exatamente. Vocês vão sofrer com aumento da Previdência e congelamento de salários. A população vai sofrer porque a SEDAI vai ser vendida, provavelmente, vai ter o custo para quem comprar, vai repassar isso para a tarifa de água. Então, vai ter água mais cara para a população, água que é um bem vital para a vida das pessoas. Vocês vão fazer algum movimento? Vão protestar? Qual vai ser o comportamento do movimento unificado dos servidores públicos estaduais? O que é que vocês pretendem fazer? Exato, Garotinho. Fazendo uma observação, a SEDAI, ela traz lucro para o Estado, tá? Eu sei disso. Ela não traz prejuízo para o Estado. Então, estão querendo vender a troco de banana em troca de 3 anos de postergamento da dívida. Ou seja, não vai entrar aporte de dinheiro federal. Apenas postergar a dívida em 3 anos. O que significa que o governo Pezão está jogando a dívida para o governo seguinte. Então, diga-se de passagem, quero deixar isso registrado. O movimento unificado dos servidores públicos do MUSP vai estar, sim, fazendo esse enfrentamento, como fez ao longo de todo o ano de 2016, e vai estar no dia 1º, data que o governador Pezão vai estar na LERJ apresentando esse pacote. 1º de fevereiro, o movimento unificado está convocando todos os servidores públicos da ativa. Hoje os jornais estão dizendo que é dia 2, então você está dizendo aqui que é dia 1º, não é dia 2, né? Exatamente. O presidente Pisciani fez uma manobra, na verdade, estava previsto para o dia 2 inicialmente, mas não estava publicado em Diário Oficial. Nós chamamos o ato para o dia 2, e ele trocou, saiu ontem em Diário Oficial do Legislativo e tem um ofício do presidente Pisciani convocando os deputados a estarem presentes no dia 1º na LERJ, tanto para apresentar o pacote de medidas, como para se reeleger como presidente da casa, no dia 1º. Então o movimento unificado vai estar em ato público a partir de meio-dia, no dia 1º, protestando contra essas medidas desse acordo entre governo do Estado e governo federal, contra o servidor público e a população. Eu acho que vocês deveriam, minha opinião também, além desse ato que é super importante, constituir um grupo de advogados ou pedir apoio aos colegas de vocês que são defensores públicos do Estado e entrar com uma petição ao juiz, doutor Marcelo Bretas, para que esse dinheiro que já está depositado em contas federais seja utilizado para botar em dia o salário dos servidores públicos do Estado. Exatamente. A gente pode estar fazendo, sim, um estudo jurídico, mas de antemão, nós já tivemos em ato público recente no MP, exigindo que o Ministério Público Estadual investigue de fato o governo Pezão, e eles já estão, vai entrar com ação civil pública por improbidade administrativa contra o governador Pezão. Ou seja, engraçado é que durante todo o governo Sérgio Cabral, esse mar de lama aconteceu na cara do Ministério Público Estadual e eles não fizeram nada. Exatamente, mas nós fizemos agora um ato em janeiro e cobramos o Procurador-Geral de Justiça, Marcos Vieira, agora trocou, não é mais ele nos recebeu e nós cobramos a postura do Ministério Público e eles nos informaram que entraria com essa ação civil pública contra o governador Pezão, por não ter aplicado o percentual constitucional
da Saúde em mais de 1 bilhão. Ou seja, tudo indica que ele vai ser processado por improbidade, o que reforça o pedido, o novo pedido que o MUSP fez de impeachment, que já está na LERJ. Protocolamos no dia 13 e vamos estar na porta da LERJ também no dia 1º, cobrando esse impeachment, já que o presidente Pisciani arquivou 2 pedidos de impeachment no ano passado. Mas, meu querido, você tem alguma ilusão com o deputado Pisciani? O deputado Pisciani é tão corrupto ou mais corrupto que o Sérgio Cabral. A quantidade de vaca, de embrião, de fazenda, de empresa que o deputado Pisciani constituiu ao longo desse período de Cabral é um negócio de fazer inveja milagreiro. Agora, com essa questão... Alô? Mas teve problema e o Pisciani ter dito que esse pedido não procedia no passado, agora vai ficar mais difícil de ele dizer que o governo é um ato de improbidade. Então nós vamos estar... Tá dando interferência aí, eu agradeço. Não vai poder arquivar mais um processo, mais um pedido de impeachment, agora com o governador dessa vez respondendo por improbidade administrativa. Isso é o que nós esperamos, isso é o que o MUSP vai cobrar no ano de 2016 com muita veemência. Ok, eu agradeço aí ao João Luiz Pereira Rodrigues, presidente do sindicato Degase, e dizer o seguinte: qualquer pessoa falar agora é fácil. Eu quero ver falar como eu falava há 10 anos atrás. Tudo que eu falei, sobre todos os que eu falei, se comprovaram. Todos. Agora é fácil. Quero ver subir na tribuna da Câmara, falar o que eu falava, escrever o que eu escrevi no blog em 2008, em 2007, 10 anos atrás. Quero ver. E não sou bobo para acreditar que Pezão, vice-governador, não sabia de nada, sabia de tudo. O que mais você quer destacar? Olha, garotinho, outra área que ontem mesmo os procuradores reconheceram que está sendo investigada, tanto assim que foi decretada a prisão de uma pessoa, é a área de publicidade, que você já falou aí, que também houve desvios, lavagem. E é importante destacar que a imprensa vem toda falando que o Ike Batista está foragido, mas existe outro foragido da operação de ontem, que não foi localizado ainda, que é o Francisco de Assis Neto, o Kiko, que já está comprovado pelos procuradores que ele recebeu pelo menos 7,7 milhões. Ele era o subsecretário de publicidade, que cuidava da publicidade. Era ele dentro do governo, no Palácio Guanabara. E o Maurício Cabral e fora. O Maurício Cabral, o Mauricinho. Então, o mercado... Agora, o Renato Pereira, que está fazendo delação premiada, o Chiquinho Brandão da FSB não vai entrar nisso, não? Não sei, agora com essas investigações é possível. Agora, o mercado de publicidade está em polvorosa, porque com o Maurício Cabral tendo prestado depoimento ontem e estando na mira do Ministério Público e da Polícia Federal, e com o Kiko Francisco de Assis Neto sendo procurado e com a prisão preventiva decretada, a gente sabe que essa investigação vai longe. Felipe, eu agora vou falar uma coisa aqui que é de cortar o meu coração, mas eu vou ser obrigado a falar. É de cortar o meu coração. Meus amigos, me perdoem o que eu vou dizer aqui agora. Eu estou vendo a situação que meus colegas da Rádio Tupi estão passando. Sofrimento, desemprego, fome. Lembrar que quando acabou o governo do estado, eu pedi para voltar a trabalhar na Rádio Tupi. Encontrei com o seu Alfredo Raimundo, que à época era o presidente da Rádio Tupi, dirigindo ali em nome dos diários associados. Pois bem, o seu Alfredo Raimundo disse na minha lata: não posso, porque o governo do estado exigiu que você nem sequer dê entrevista. Tá aí. Olha a situação de quem exigiu, está em Bangu. De quem aceitou fazer parte desse jogo, que foi a antiga direção da Rádio Tupi, olha a situação em que deixou os funcionários. Porque eu tinha carteira de publicidade da Tupi. Eu até hoje não conheço nenhum locutor que tinha a quantidade de anúncios que eu coloquei dentro da Rádio Tupi,
quando eu fazia meu programa. Não conheço. Lamento que alguns colegas meus usaram aquele microfone para me atacar por pedido do governo do estado, para falar mal de mim, para me denunciar, para pegar mentira a meu respeito. Hoje eu tenho assim dó no meu coração, porque eu não quero maldade para ninguém. Estão colhendo o que plantaram. Infelizmente é isto. Você se lembra, né, Felipe? Você trabalhou comigo na Tupi. Você sabe o quanto eu gosto da Rádio Tupi, quanto eu gosto de rádio. Eu sou um radialista. Aliás, eu me solidarizo com vários colegas que são até do nosso tempo ainda, da Rádio Tupi, que estão vivendo esse drama, inclusive no jogo da amizade lá no Engenhão, que ocorreu na quarta-feira. Os funcionários da Tupi foram para a rampa fazer uma manifestação porque estão há 5 meses sem salário, estão dependendo de cestas básicas doadas. É claro que a decisão de eu não ir para lá não foi de funcionário nenhum, foi da direção da emissora. Mas eu estou dando aqui o nome para que os funcionários saibam que foi o seu Alfredo Raimundo. Não disse para ninguém, não, disse para mim: ó, não posso te levar porque é ordem do seu Ricardo Cota, a pedido do senhor Sérgio Cabral, que o senhor não fale nem dê entrevista em programa nenhum da Rádio Tupi, quanto mais apresentar um programa. E aí passei aqui esses anos todos escrevendo blog e só mandando bater em mim, esculachando, me escrachando, de 6 da manhã, meia-noite, todo dia, pau no garotinho. E elogio no Cabral. E elogio no Cabral. Cabral era o deus da Rádio Tupi. Os secretários do Cabral participavam todos os programas da Rádio Tupi, dos debates. Todo dia tinha um secretário do Cabral. Você conhece aquele ditado: aqui se faz, aqui se paga? Estão pagando pelo que plantaram. Não é os funcionários que têm culpa, mas os funcionários pelo menos podiam ter dito: olha, o garotinho é nosso amigo, colega, não vou. Mas eles não tinham como passar por cima da direção, né? Mas eu não tenho rancor, não tenho ódio, não guardo isso no meu coração. Mas se me pagar para falar mal de um amigo meu que eu sei que é honesto, eu não vou falar. Não adiantava encontrar comigo depois, como alguns encontraram, dizer: você sabe, a situação é que tem um testemunhal que custa tanto, e aí se não falar, não recebe o testemunhal, porque a Lotege paga tanto, mas tem que falar mal de você. Francamente, mas se Deus quiser, a Tupi vai se reerguer, sem depender de governo, porque tudo que depende de governo, aí o sujeito é obrigado a falar isso, obrigado a falar aquilo, e aí não tem independência para falar o que a gente fala aqui. A gente fala de quem quiser. Isso aqui é internet, é livre, nós não dependemos de nada, a gente fala o que quer e tem audiência por isso. Ô Luciana, a pesquisa de hoje, que já está acabando o programa, e até agora não te... que esse assunto é tão polêmico, né? Muita polêmica hoje, garotinha. As pessoas vão dar um desconto, né, gente? Vocês não vão ligar não, né? Mas o tema é o seguinte: você controla suas finanças? Você controla? Garotinho, o pessoal do estado não controla, não. Não, eu vou explicar o que acontece na minha casa. Uma vez por mês tem a sessão do Chico Xavier. Qual é a sessão do Chico Xavier? Gente? Meu marido pega todas as contas, junta tudo na frente dele, fica olhando para aquilo, abaixa a cabeça e vai fazer conta. E toma fazer conta. E aí vai pra planilha. E põe a cota. E põe tudo. Que Chico Xavier tem com isso, gente? Não, que parece que tá psicografando, garotinho. Porque junta todas as contas, assim, em cima da mesa, e fica assim: não, esse mês a gente vai fazer isso, esse mês a gente vai fazer aquilo. Não, porque aí não dá. Tem que segurar. Então, assim, a gente quer saber de você. Porque uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito divulgou que mais da metade dos brasileiros não controla as contas, garotinho. E você faz o quê? Comenta aí. A Sulamita participou. Sulamita Rangel disse aqui, ó. Na sua casa quem cuida é o Samir. Eu só pego as contas da rua. Como é que é? Chico Xavier, garotinho. Psicógrafo. Ele põe a mão na cabeça assim, careca, ele fica nervoso, aí dá agora, uma suar. Ô Luciana, assim, fica assim, ó. Se você tivesse o dinheiro do Cabral, não precisava controlar, porque já foi levantado pelas planilhas divulgadas ontem que a família de Sérgio Cabral gastava por semana, isso nos gastos de luz, compras... Aquela coisinha básica. R$1 milhão, inclusive está hoje a matéria grande nos jornais,
por semana. Tá ficando Cabral, rico, hein? a mulher, Adriana Anselmo, a ex-mulher, Suzana, o Marco Antônio, o João Pedro, as babás, a família toda. R$1 milhão eram gastos por semana. Isso eram os gastos semanais da família Cabral. R$1 milhão por semana. Está aqui a matéria, inclusive, você até mostrou mais cedo a matéria do Globo, os gastos eram de R$1 milhão por semana. Que vergonha, né? Bom, deixa eu saber aqui da Tereza Godinho. Quem faz conta na sua casa, Tereza? É você ou o Felipe? É Felipe. É Felipe. É Felipe, garotinho. É Felipe. Eu controlo tudo hoje em dia. Já fui um cara descontrolado. Hoje eu sou um cara absolutamente controlado. Sabe o que acontece, garotinho? Você tá rindo, mas é verdade. Eu controlo tudo. Mas sabe o que acontece, garotinho? Mulher, dizem, a mulher não se preocupa com conta. Não, é porque ela se preocupa com a roupa, com a compra, pra juntar, arrumar a casa, a trabalhar e tudo. Pelo menos uma coisa o menino faz, né? Junta as contas lá e controla. Né? Não, vocês gastam e a gente paga. Não, eu trabalho, garotinho. Tereza trabalha. Não, a Tereza é controlada também. Isso eu não posso negar. Bom, Tereza, como a gente tá com o horário embolado hoje, eu queria que você me falasse do Abrigo Cristo Redentor, que além de não receber, ainda por cima é assaltado. Como é que faz uma coisa dessa, né, Tereza? Pois é, garotinho, levaram mais de R$100 mil dos velhinhos. Esse dinheiro ficava no abrigo porque não é possível abrir contas. Os bancos não aceitam abrir contas em nome dos velhinhos. Então os 258 idosos que vivem lá guardavam o dinheiro que recebiam de ajuda, né? E até mesmo ajuda do governo e tal, para guardar lá. A polícia acredita que foram os assaltantes receberam informações privilegiadas e chegaram lá e levaram os R$100 mil do abrigo. O abrigo que recentemente a gente conversou aqui sobre ele, que o Estado está querendo municipalizar porque não está dando conta, não tem condições de dar conta. Já foi resolvida a questão da alimentação. Ontem o Estado pagou lá o que devia para o fornecedor e a alimentação vai continuar. E o Estado disse que pagou também os funcionários do Abrigo Cristo Redentor. A gente torce, garotinho, para que isso se resolva, porque não é só o Abrigo Cristo Redentor, tem outros abrigos em situação muito pior. Só que o Abrigo Cristo Redentor é o maior do estado, é o que abriga o maior número de idosos deficientes, idosos com problemas, enfim. Ô, Tereza, tá bom? Oi. Já que o Felipe paga a conta, eu quero saber do Felipe o seguinte. Felipe, estão cogitando do Cabral fazer delação premiada para ficar menos tempo na cadeia. Quem o Cabral pode entregar nesta altura do campeonato? Olha, garotinha, é exatamente isso. O Cabral está contratando o criminalista Sérgio Riera, que fez a delação premiada do Fernando Baiano. O Cabral sabe que não vai conseguir habeas corpus, isso é evidente. Ainda mais no caso dele, precisaria 3 habeas corpus diferentes, são 3 processos diferentes. Mas ele pode entregar, garotinho, primeiramente, o Pezão. Mas o Pezão vai ser entregue pelo Braquinho. Também. O Jorge Pisciani, parceiro dele, pode ser entregue perfeitamente. Quer dizer, a essa altura do campeonato, o Jorge Pisciani deve estar desesperado, porque sabe que o Cabral talvez não vai poupar. Aquela famosa visita em Bangu que demorou 3 horas tenha sido para isso, né, Felipe? Pode ser, exatamente. Até o Pisciani provavelmente conversando com o Cabral, segura as pontas aí, né? Entendeu? Mas a situação está ficando realmente cada vez mais grave para o Cabral e ele já está cogitando a delação premiada. Aliás, um caso curioso é que o advogado Sérgio Cabral, que até agora era o Ari Berger, agora também está sendo investigado pela Polícia Federal por causa das conversas que ele teve com os doleiros, o Renato e o Marcelo, esqueci, o Chebar, né? Então, exatamente, o Chebar, os dois, justamente para armarem aquela operação para esconder o dinheiro das contas. Então, eles também vão investigar agora o advogado do Cabral, Ari Berger. Mas olha, diz que o advogado abandonou porque com as contas todas sob fiscalização da justiça, o Cabral não estava podendo pagar e deu um calote nos advogados. Deu calote nos advogados. Ou isso é conversa dos advogados para sair fora, porque viram que a situação é muito pior do que eles imaginavam. Pode ser também. O escritório de Curitiba, por exemplo, que defende o Cabral na Lava Jato lá com o Sérgio Moro, também já caiu fora. Já não está mais fazendo a defesa dele, né? A situação está ficando cada vez mais encrencada. Vocês podem até achar que eu estou dizendo o que estou dizendo aqui
porque eu sou um adversário declarado de Cabral, Pisciani, Pezão, Paulo Melo, essa quadrilha que roubou o Rio de Janeiro. Mas quando chegar no final e forem feitas as contas do patrimônio que essa gente adquiriu, do dinheiro que eles têm depositados em contas no exterior, mais diamante, mais joia, mais ouro, os senhores vão chegar ao número que eu estou dizendo. Foi $1 bilhão por ano. $1 bilhão por ano. Ô garotinho, não é muito não, meus amigos. Faça uma conta aqui comigo. Qualquer cidadão sabe, né, que $100 mil, você acha que para esse pessoal aí é muito? Não, atualmente, diante de todos esses números que a gente está vendo, então, troco. É troco. $100 mil por mês dá quanto no final do ano? $1.200.000. $1 milhão por ano. Por ano. Pois é, o Cabral levava $1 milhão por mês. No final de cada ano, quanto dava? $12 milhões. Multiplica por 8, eles vão ver quanto é que vai dar. Faz a continha aí, isso Cabral. Se ele tinha de despesa pessoal, quanto era, filho? R$1 milhão por semana. Por semana! Então o que eu tô falando não é nada desarrazoado. Agora você pega o Pisciani, agora você pega o Paulo Melo, agora você pega o Regis Pfister, aí você pega o Braguinha, aí você vai somando essa gente toda. Foi o assalto ao trem pagador, o maior assalto feito ao poder público no Brasil. Tem nome e sobrenome: Sérgio Cabral. Até segunda. Garotinho. Compromisso com a verdade.